O que é uma parábola? Antes de lidar com essa questão, precisamos definir uma parábola. Para fazer isso, devemos primeiro considerar a definição de duas palavras: fábulas e parábolas. Ambas são histórias com ensinamentos morais. Mas qual a diferença entre elas? As fábulas de Esopo são conhecidas por muitos. Ele viveu pelo menos 600 anos antes do Senhor e escreveu muitas histórias contendo verdades morais. Muitas delas diziam respeito a animais. Ele escreveu sobre lobos, cães, bois, moscas, golfinhos, burros, gatos. Nessas fábulas, os animais falavam e interagiam, conversando entre si e com as pessoas que encontravam. A cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha. A verdade é que essas histórias nunca aconteceram, nem poderiam acontecer. Todas elas contêm verdades morais, mas ninguém, a não ser crianças pequenas, jamais pensaria que são relatos factuais. As fábulas são muito parecidas com contos de fadas. Parábolas consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus contava parábolas para ensinar o Evangelho aos seus discípulos. Uma parábola não narra coisas que necessariamente tenham acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Alguns conceitos são difíceis de explicar porque são abstratos, mas dentro de uma história, uma ideia tem uma aplicação prática e se torna mais fácil de entender. Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando exemplos do dia a dia. As parábolas geralmente começavam com palavras como o reino dos céus é semelhante, mas Jesus realmente disse. Havia um mendigo chamado Lázaro. Jesus disse que esse homem específico estava às portas de um homem rico. Isso é muito diferente de fábulas, que nunca poderiam acontecer. Não tem nenhuma das características das fábulas. Parábolas poderiam ter acontecido, fábulas não. Jesus usou parábolas para explicar temas complicados, como a salvação, na parábola do semeador, o reino dos céus, na parábola do grão da mostarda, o perdão de Deus, na parábola do filho pródigo, o amor ao próximo, na parábola do bom samaritano, o juízo final, na parábola do trigo e do joio. No tempo de Jesus, era comum usar parábolas para ensinar. Uma parábola é fácil de lembrar e usa a linguagem que as pessoas entendem. Como muitos dos discípulos de Jesus trabalhavam no campo, ele usava o trabalho agrícola como exemplo de suas parábolas. Jesus muitas vezes respondia com parábolas a perguntas que as pessoas lhe faziam. Ele contava parábolas às multidões curiosas e explicava seu significado depois aos seus discípulos. Quando lemos uma parábola de Jesus na Bíblia, normalmente vem com uma explicação junto. É importante ver o contexto em que Jesus contou a parábola para entender seu significado. Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Usar parábolas era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam: comida, casamento, a relação entre um pai e um filho. Essas histórias simples explicavam realidades difíceis de entender, como a salvação e o reino de Deus. Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. Através de suas palavras, Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos. As parábolas de Jesus, por definição, são histórias terrenas com significado celestial. Dizem respeito a homens construindo casas, fazendeiros semeando seus campos, mercadores, pescadores, famílias e suas interações, e uma série de outras histórias terrenas. Cada um desses
poderia ter acontecido. Eles são muito diferentes dos contos de fada ou fábulas. Jesus explicou aos seus discípulos que quem conhece a Deus receberá mais conhecimento, mas quem não conhece a Deus perderá até o pouco de conhecimento que tem. As parábolas de Jesus eram simples, mas quem não amava Jesus não as entenderia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigada por assistir.